Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Esse texto de Provérbios, ele é um tanto quanto forte. É um texto que muitas vezes nos confronta, porque ele fala que existem caminhos que ao homem eles parecem bons, parecem ser caminhos bons, mas o final dele é caminho de morte. E nós vemos isso, talvez experimentemos muitas vezes na nossa vida. Escolhemos um caminho, começamos a trilhar caminhos que de repente a gente, quando dá tempo, nós percebemos que aquele caminho não é bom e a gente então procura um outro caminho, tenta mudar de vida, tenta mudar aquilo que nós estamos fazendo, buscando um outro caminho, uma outra maneira de agir, um outro lugar onde nós possamos trilhar, caminhar. Mas o texto fala, há caminhos que é o homem, há um caminho que é o homem. A palavra de Deus, ela é a verdade para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela aponta um caminho para que nós possamos andar por este caminho e ter vida. É um caminho de bênção, é um caminho de abundância em todos os momentos da nossa vida. A palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. A palavra de Deus é algo que quando nós escolhemos andar por este caminho, nós vamos colher os frutos dele. E os frutos são bons. É o contrário do que esse texto aqui nos fala. Caminho que ao homem parece bom, ele parece bom, mas o final dele é caminho de morte. A gente pode pegar como exemplo quantas pessoas, talvez quantos jovens, a gente ouve relatos, testemunhos de pessoas que contam depois, eu falei para o meu filho não fazer isso, eu falei para tal pessoa não fazer aquilo e a pessoa fez e no fim ela andou por aquele caminho e acabou morrendo, acabou sofrendo uma consequência. Talvez alguns sofreram acidentes, ficaram paralíticos, outros tiveram outras consequências, outros problemas. Quantas coisas que a gente pode aplicar esse texto, avaliar esse texto talvez à luz da nossa própria vida, aquilo que nós vivemos no passado por escolhas que nós tivemos, ou talvez o que nós estamos vivendo no presente por um caminho que nós tomamos no passado e estamos experimentando algo ruim, algo não bom hoje. Por quê? Porque fizemos uma escolha de andar por um caminho que nos levou a isso. É onde nós chegamos agora, é um caminho de morte. Talvez não uma morte física, mas até mesmo uma morte da alegria, uma morte espiritual, a morte da nossa própria vida enquanto vivos. Tem pessoas que vivem, mas estão mortas, andam como que mortos. Por quê? Porque trilhou um caminho que chegou na morte. E a palavra de Deus nos alerta quanto a isso. Há caminho que ao homem parece bom. Por isso a importância, eu quero ressaltar hoje, a importância de conhecermos a verdade, a importância de conhecermos a palavra de Deus que nos mostra o verdadeiro caminho, que nos mostra o caminho pelo qual devemos andar, onde nós vamos colher o benefício deste caminho, o fruto de andar neste caminho, que é o caminho da obediência a Deus, é o caminho da obediência à palavra de Deus. Deus tem o melhor para as nossas vidas, porém a escolha é nossa. A escolha é minha e a escolha é sua. É uma escolha individual, é uma escolha pessoal. Eu não posso escolher por você, muito menos Deus faz isso. Deus não faz isso, Deus não escolhe por nós. Ele espera que nós tomemos a decisão. Deus, ele vai apontar, ele vai falar conosco, ele vai sussurrar, ele vai sempre estar nos apontando o caminho. Mas a escolha é nossa. A escolha é nossa, nós fazemos a escolha. Se vamos andar por este caminho que Deus nos propõe ou não. Só que temos que ter consciência e saber a própria palavra, é isso que o texto nos fala, que se nós escolhemos um caminho contrário, nós vamos ter uma consequência. E essa consequência pode não ser boa, essa consequência pode ser a morte. O final dele é caminho de morte, o final desse caminho é a morte, é o que a Bíblia nos fala hoje. Por isso, meu querido, que você possa tomar uma decisão na tua vida, de confiar na palavra de Deus, de confiar naquilo que Deus tem como verdade para você. Talvez você pense assim, como eu posso acreditar na Bíblia, como eu posso colocar a minha confiança num livro que já está velho e ultrapassado. Isso é uma inverdade. A palavra de Deus, ela é mais atual do que nós pensamos. A palavra de Deus, ela é para sempre. O próprio Jesus, ele fala assim,
Senhor, passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não vai passar. A palavra de Deus, ela não passa, ela não muda. E ela é para as nossas vidas hoje. Ela não foi somente no passado, porque ela é uma verdade para as nossas vidas hoje, ela é atual. O que nós precisamos fazer é ler, é experimentar essa verdade. Quando eu experimento andar por este caminho, eu experimento a bênção, eu experimento o benefício disso. Vou dar um exemplo para você. Quando você vai ao médico e você tem determinado problema, e o médico fala que você tem que se abster-se, você precisa se abster de alguns alimentos e você precisa tomar remédio. Por que você faz isso? Por que você toma o remédio? Por que você se abstém de alimentos? Porque isso vai ser um benefício para a tua vida e você prova que é bom. Talvez seja passageiro você fazer isso, mas você faz porque você sabe que o resultado vai ser bom, o benefício virá. A mesma coisa é a palavra de Deus. Existe um caminho. E como eu sei que esse caminho é bom, a proposta é experimente andar nesse caminho e você colherá os benefícios de andar nesse caminho. Você vai experimentar isso na prática em tua vida. Aí sim você poderá atestar que este caminho é verdadeiro, que a palavra de Deus, ela é a verdade e andando por ela eu vivo, eu experimento, eu colho este benefício. A minha oração nesse dia é que você possa crer e experimentar esta verdade em sua vida. Deus te abençoe.